totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Será que quando nós cantamos essa canção, ela é simplesmente uma canção qualquer, ou é uma canção que simplesmente expressa algo verdadeiro em nossos corações? Às vezes nós tocamos domingo a domingo os mesmos louvores, as mesmas canções, e muitas vezes elas acabam perdendo um pouco do valor delas, do valor literal delas. Então eu queria convidar você a tirar um minuto e perguntar ao seu coração: será que essa canção, essa letra, ela é simplesmente uma música qualquer? Ou ela é uma canção, uma verdade que brota do meu coração? Eu não queria que você dispersasse, não queria que você se distraísse. Eu queria trocar uma ideia com vocês a respeito de uma palavra que Deus colocou no meu coração. Aquele que quiser sentar, senta. Aquele que quiser ficar de pé, fique de pé. Queria que você ficasse bem à vontade. E o que eu queria falar com você hoje é a respeito da sua vida que você tem com Deus. Muitas vezes, quando a gente coloca a vida com Deus, a gente acaba adicionando junto uma cartilha de bons costumes, né? A vida com Deus, o que é vida com Deus? A vida com Deus é ir no domingo, todo domingo no culto. Vida com Deus é não falar palavrão, é não tomar cerveja, é não ficar com as meninas, sei lá. Muitas vezes a gente coloca isso, a gente tenta engarrafar, como eu gosto de dizer, o que define as coisas de Deus, né? O que define ter uma vida com Deus. E minha proposta nessa noite é de trazer essa reflexão para cada um possa refletir na sua própria vida. O que é uma vida com Deus para mim? E o que eu tenho feito dessa vida com Deus que eu defini para mim, né? É uma tendência nossa colocar padrões, colocar um checklist ali, a vida com Deus é isso, é isso, é isso, é isso. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra de que Jesus mostrou que é muito mais do que uma checklist. Eu vou abrir aqui, Marcos capítulo 10, se você tiver sua Bíblia e quiser abrir também, senão você anota e depois vem em casa. Marcos capítulo 10. Marcos 10, versículo 17. Eu vou lendo aqui, você me acompanha aí. Jesus caminhava pela rua e um homem veio correndo, ajoelhou-se e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus perguntou: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser Deus. Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não roube, não minta, não engane e honra teu pai e tua mãe. O homem então disse a Deus: Mestre, mas tudo isso eu já faço desde novo. Jesus então olhou aos olhos dele e, cheio de amor por ele, disse: Mas falta algo. Venda tudo o que você tem e dê aos pobres. Toda a sua riqueza então estará no céu. Depois venha me seguir. Foi um choque. Aquela era a última coisa que aquele homem esperava ouvir. Assim, abatido, ele se foi, sendo muito apegado aos bens e não queria abrir mão de tudo.
Essa história, ela conta a história que a gente chama de jovem rico, né? E muitas vezes ela é usada como referência de que é muito difícil um homem rico entrar no céu, é muito difícil alguém que tem muito dinheiro entrar no céu. Mas será que é só isso que Jesus quis nos ensinar com essa história? Eu gosto muito de meditar na palavra de Deus e de ler em várias versões e refletir por um tempo sobre determinada história, determinado capítulo, justamente para tentar absorver um pouco mais os detalhes, tentar absorver um pouco além do óbvio, que muitas vezes a gente é acostumado, né? Então eu creio que Deus, Ele quer nos ensinar que o problema desse homem não era o dinheiro dele. Afinal de contas, a gente não pode ter dinheiro. A gente pode ter dinheiro. Tanto que se fosse realmente um problema, Jesus disse, não, o rico não entra no céu. E não foi isso que Ele fez. Ele só colocou a dificuldade, colocou quão difícil é para aquele homem entrar no céu por causa da sua riqueza. Mas eu creio que o problema que Deus estava querendo mostrar ali era muito além do que o dinheiro. Tanto que Jesus não falou, vende o dinheiro e dê para o meu ministério. Jesus não precisava de dinheiro. Dinheiro nunca foi um problema para Deus. E uma coisa interessante também, no Evangelho de Lucas, tem algumas versões que até traduzem ele normalmente é traduzido como homem, né? Mas no Evangelho de Lucas traduz como um príncipe, né? Algumas traduções trazem. E eu vejo isso de uma forma como alguém de muita influência, alguém muito importante, alguém que tinha muitas posses, esse tipo de coisa, né? E eu separei alguns pontos dessa palavra para a gente estar lendo junto, para a gente estar refletindo junto, né? E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir, mas também diz que se Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres, né? E às vezes me dá uma impressão de que essa palavra que fala de Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres, de que talvez exista uma pseudo-liberdade, uma falsa liberdade, uma liberdade que não vem de Cristo, a qual não nos faz verdadeiramente livres. Então, o primeiro ponto que eu queria levantar é: quais têm sido as verdades do seu coração? Esse homem ali, para ele tinha uma verdade no coração também. E no final, até a linguagem que eu li fala que ele tomou um susto quando ele foi confrontado com a verdade de Jesus. Então, qual tem sido a sua verdade? Qual tem sido o seu checklist? Quais são as coisas que você tem categorizado? Não, crente tem que ser assim. Se aquele cara não fizer isso, ele não é crente bom. E eu sou crente bom porque eu faço isso. Você coloca a sua verdade como uma verdade absoluta, ou você coloca a sua verdade nos seus joelhos dobrados, a qual você busca: Deus, me ensina a tua verdade. Outro item dessa passagem, dessa história que me chama a atenção, é a forma como ele abordou Jesus. Primeiro ele foi até Jesus, né? A Bíblia não diz que Jesus chamou ele ou foi num lugar que ele estava, não. Jesus ele estava indo, se eu não me engano, para a última viagem dele, caminho de Jerusalém, e disse que o homem simplesmente: Jesus, quero falar contigo. Então, eu deduzo que era um homem que conhecia Jesus, conhecia o seu ministério, conhecia o que Jesus falava,
Não era um qualquer, não era alguém, quem é esse cara aí que estão falando? Como é que eu alcanço a vida eterna? Ele ouvia o ministério de Jesus. Um dado interessante é que, como a gente está falando de uma era bem primitiva da humanidade, vamos dizer assim, não tinha Google, não tinha medicina avançada como é hoje, e todas as teorias e estudos. Naquela época, os judeus, eles eram bem, como é que eu posso dizer? Eles eram bem simples na vida após a morte. Para eles, o indivíduo morreu, foi enterrado, acabou ali. É como tem um amigo meu que fala, ele é que nem cachorro. Morreu, enterrou, acabou. Então a proposta de Jesus era justamente essa. Essa era a vida eterna. Era aquela assim, então quando eu morrer, se eu aceitar esse Jesus, quando eu morrer, eu não vou simplesmente para debaixo da terra e acabou? Não. A proposta de Jesus era uma vida que não acabava, uma vida eterna. E quando esse homem abordou Jesus, ele perguntou: o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Então ele tinha ouvido falar de Jesus, ele conhecia Jesus, ele conhecia o ministério de Jesus, ele conhecia qual era a ideia que Jesus estava pregando naquela época. E isso fez com que ele fosse até Jesus. E quando ele chegou para Jesus, ele disse: bom mestre, né? E Jesus ali já deu nos dedos dele, né? Falando: bom, eu não sou bom. Quem é bom é Deus, né? E eu acredito que esse cara, ele chegou para Jesus porque como ele conhecia a mensagem que Jesus pregava, ele conhecia a mensagem da vida eterna, ele chegou para Jesus justamente porque ele sabia que ele era bom naquilo. Entendeu? Jesus, o que eu preciso? Precisa fazer isso. Isso aí eu já nasci fazendo, cara. Eu sou de berço cristão, entendeu? Desde pequenininho eu já faço melhor do que eu para fazer isso aí, tu não encontra. E por quê? Porque ele seguia a cartilha dos crentes. E ele chegou, e eu imagino, na minha opinião, e foi por isso que Jesus falou com ele daquela maneira, tipo: bom, quem disse que eu sou bom? Nem eu em mim próprio sou bom, porque só Deus é bom. Já querendo dar uma moral no cara, tipo, já sei que tu está se achando, entendeu? E será que esse cara, a gente não se identifica às vezes com isso também? Será que às vezes a gente não acha que a gente é bom? Será que a gente já não chega às vezes: Deus, poderoso mestre, Senhor dos senhores, Rei dos reis, aqui está teu servo, já com uma luzinha a mais ali que não deveria ter no nosso coração? Será que a gente não se acha o bonzão também, simplesmente porque vem na igreja, porque vem no culto, todos os cultos, e vem no programa de jovens, como hoje? Você acha que você se identifica com esse cara nessa questão? Quando ele perguntou para Jesus o que precisava, Jesus falou para ele algumas coisas. Falou: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás, honra teu pai e tua mãe. Mas não eram 10? Não eram 10 mandamentos até ali? Depois a coisa mudou. Depois de Jesus, a coisa mudou, a questão dos mandamentos. Mas até aquele ponto ainda eram os 10 mandamentos. E por que Jesus não falou os 10? Por que Jesus não... Vou falar: a lista é essa aqui, mano. Não, show. Eu creio mais uma vez que é justamente porque Deus conhece o coração daquele cara. Deus já sabia antes dele chegar, dele vir com aquele papo de bom mestre. Jesus já sabia o que havia no coração daquele cara. Ele veio até Jesus para oferecer muita coisa, muita atitude, mas Deus conhecia além da atitude dele. E eu imagino que ficou de fora ali: amar a Deus sobre todas as coisas, guardar o sábado, que é separar um tempo para Deus, não diga o nome de Deus em vão, não cobiçarás as coisas dos outros. Eu creio que se Jesus tivesse falado tudo isso aqui, ele batia na trave, tá ligado? Disse: não,
Jesus, o que eu preciso para... Ah, é isso? Não, então tá, obrigado. Eu acho que Jesus queria que fosse muito além disso, que ele fosse adiante justamente para ensinar alguma coisa para aquele homem. E eu creio que também é algo que Deus quer nos ensinar hoje, que é em relação a onde está o nosso coração. Será que nós estamos colocando atitudes, estamos colocando o nosso checklist, colocando isso como referência da nossa vida de Deus, vida com Deus? Será que para Deus isso quer dizer alguma coisa? Ou você acha que você é bom para Deus porque você vai no culto? Você acha que você é melhor porque você é dizimista? Porque você não vê a Rede Globo? Porque você não vê bandas de rock, não ouve bandas de rock? Você acha que você é bom por isso? Se fosse parafrasear essa história do jovem rico, eu acho que seria mais ou menos assim. Eu disse, Deus, o que eu preciso da vida eterna aí? Eu estou 3 anos ali, pode conferir o extrato ali do financeiro da igreja, dizimista, não falho nunca. Entendeu? Pode conferir meu histórico da internet lá, só coisa gospel. Não tem nada de que não é legal. Nem futebol eu estou vendo mais direito. Entendeu? Até parei de torcer pro Flamengo. Né? Porque não é de Deus, né? Então eu acho que era isso, entendeu? Eu imagino que era essa moral que o cara foi falar com Jesus. Eu fico imaginando, às vezes Jesus está passando, eu vou lá. Não, mas Deus, Jesus, o que eu faço aí? Não, isso aí não. Eu tenho que estar nos trinques para poder querer ir lá, né? Imagina se fosse Jesus, você já ia chorando, Jesus me abraça, me ama, né? Por quê? Por causa de temor mesmo, né? E aqui eu acho que tem um contrassenso nessa história desse cara, que era um homem que vivia por regras, um homem que ele conhecia os padrões crentes, ele conhecia como é que a vida tinha que ser, e ele se preocupava com aquilo. E ele chegou diante de Jesus, e Jesus falou, eu estou nem aí para isso, irmão. Eu estou nem aí isso para o teu checklist. Eu estou nem aí para o que você tem feito, cara. Eu não tô preocupado com se você tem cumprido os 10 mandamentos ou não tem cumprido os 10 mandamentos. Porque aquele cara, ele podia ser exemplar naqueles itens, mas o coração dele não estava em Jesus. E eu creio que a maior mensagem dessa história está nisso aí. Entendeu? Eu acho que muitas vezes a gente dá importância para coisas pequenas e esquece do que realmente nós queremos. Então eu te pergunto, o que você quer? Você quer ser um crente exemplar? Você vai ser aquele cara que olha na rua, nossa, ali homem de Deus, entendeu? Todo domingo aí, Bíbliazinha debaixo do braço. Ou você quer ser uma pessoa que tem uma vida sincera com Deus? Não estou dizendo que não tem que fazer essas coisas, não é isso. Eu estou dizendo que para Deus isso é insignificante. Deus só está interessado no seu coração. E a partir de que nós temos uma vida sincera com Deus, as coisas começam a acontecer. A gente aqui tem a mania de inverter os negócios, né? A gente parece que antes de ter comunhão com Deus, a gente faz as coisas. Nós temos que ser pelo menos, mais ou menos bom,
para Deus aceitar a gente na presença dele, porque senão, né? Imagina se esse cara aqui não tivesse nada, conhecendo que tinha que fazer os mandamentos ali, se ele não tivesse só nenhum desses. Tu acha que ele ia até Jesus? Um cara desse? O que você precisa para entrar na presença de Deus? O que você precisa para ter uma vida sincera, uma vida de caminhar lado a lado com Deus? O que está te faltando para você dizer: Deus, eu sou teu, eu não vivo sem você, eu não vivo sem ti, eu sou o pior do pior dos crentes, Deus, mas eu não abro mão de ti, eu não abro mão de ter uma vida sincera contigo. Algumas pessoas, acho que a maioria aqui me conhece, eu praticamente cresci na igreja, eu praticamente sou um crente de berço cristão, mas não sou nem um pouco exemplar também, né? Mas por outro lado, eu sempre busquei ter uma vida muito sincera com Deus, e fiquei um tempo fora da igreja, tudo, e agora, nos últimos anos, quando eu voltei, a coisa que mais me doía o coração, que mais me machucava, era eu ver os mesmos crentes de quando eu saí, que estavam ali, e perguntar: e aí, mano, como é que está a tua vida com Deus? Cara, eu não sei. Como não sabe? Eu não sei, cara, eu acho que Deus vai me matar, eu acho que Deus vai, não vai me aceitar na presença dele, porque eu sou um pecador. O que você tem buscado? Deus não está interessado na sua casca. Deus não está interessado nas coisas que você tem feito. Deus só está interessado no seu coração, querido. A primeira canção que a gente cantou, a canção do Thales, fala da história do filho pródigo, que é o filho que saiu de casa, chegou, pai, dá a minha parte na herança aí, estou vazando, não cansei de ficar trabalhando para ti aí, eu vou cair quero tocar minha vida do meu jeito. E só um parênteses, herança só tem quando se mata, quando o pai morre, né? Então, imagina a dor daquele pai de ver o filho falando aquilo. O pai não tinha nem morrido, estava querendo mais. É que nem os filhos que já quer matar o pai para ficar com os bens dele, né? Então foi isso. E o filho vazou, caiu no mundo, vamos dizer assim, torrou toda a grana, comeu comida de porco, e daí ele deu um clique: pô, que vidão que eu tinha lá com meu pai, eu achava que era uma vida chata. Por fim, pensou: pô, Deus, vou voltar para o meu pai, vou fazer ensaiou até um discurso: ó, pai, errei, eu sei que eu não mereço ser teu filho, porque, o que eu fiz é imperdoável, eu não mereço, mas eu quero ser um empregado, porque ele fez a conta: pô, aqui eu estou comendo comida de porco, sendo empregado, pelo menos eu como que nem gente, né? E ele voltou para casa. Imagino que ele veio ensaiando aquilo ali, né? Já pensou: se o pai me ver lá no portão, já vai pegar a cinta, né? Deve ter pensado alguma coisa assim. E a Bíblia diz que quando ele estava chegando, o pai estava no portão esperando ele. E antes de que ele pudesse dizer: pai, me perdoa, o pai já o abraçou. Já o abraçou, já o perdoou, já mandou assar uma costela, né, para fazer uma festança. E esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Deus. É um Deus que não está nem aí para os nossos vacilos. Ele só está interessado no nosso coração. Um outro ponto interessante do filho pródigo agora é o filho mais velho. Porque tem o filho que era o filho pródigo, que voltou, mas tinha aquele que não tinha vazado, que
talvez ele se pareça até muito com o jovem rico. O cara que olhou aquele rebuliço todo ali e disse: o que está acontecendo, cara? Perguntou para um funcionário do pai: teu pai mandou matar o boi mais gordo que tem, para fazer um churras aí. E ele falou: mas como assim, cara? O cara fez tudo que era para fazer, ele não fez, tudo que não podia fazer, ele fez. E eu que estou aqui cumprindo os 10 mandamentos bonitinhos aqui, das regras da casa aqui, nunca ganhei um boi. O que você está procurando aqui? Você veio até aqui hoje para quê? Quando você canta: vim para adorar-te, vim para prostrar-me, você veio para adorar quem? Adorar o quê? Por quê? Para quê? Porque você é bom? Porque tem que ser assim? Porque é a regra porque o pastor mandou? Ou porque isso é algo que grita no seu coração? Porque, mano, se não for uma verdade no seu coração, você vai ser que nem esse jovem rico, que vai ficar triste e ir embora. Jesus não queria o que de bom aquele homem podia oferecer. Ele só queria ser o que de melhor existia nele. É isso que você quer? Nem Jesus nele mesmo era bom. Ele mesmo falou: eu, querido, em mim mesmo, só pelo Pai, cara, não é por mim. A Bíblia diz em um outro ponto que um dia a gente vai chegar diante de Deus e dizer: ó Deus, em teu nome expulsei demônios, fiz milagres, em teu nome eu fiz marchas para Jesus, em teu nome eu toquei na banda do louvor, em teu nome eu preguei lá na igreja, em teu nome, quando os meus amigos lá estavam querendo fazer aquela coisa que eu não sei, que tu não curte, também não fiz. Em teu nome eu não fiz. Em teu nome eu cantei aquela canção linda de vim para adorar-te, Deus. Fechei meus olhos, levantei as mãos. Tudo isso eu fiz em teu nome. Mas a Bíblia diz que para muitos ele dirá: se afaste de mim, pois eu não te conheço. Se afaste de mim, pois eu não sei quem é você. Pô, mas olha a lista, está caprichada a lista. Não tem nenhuma chance, não. E para Deus não interessa a sua lista. Para Deus não interessa o que você tem feito. Só interessa o seu coração. Eu não te conheço. Eu vejo assim, que eu só conheço com quem caminha comigo. Eu conheço o Jefferson, entendeu? Porque é meu amigo. Eu não conheço muito de vocês aqui, porque não tive a oportunidade de conhecer, ter uma proximidade, uma amizade ainda. Então eu imagino que é isso que a Bíblia nos ensina, de que eu não te conheço, eu só quero comigo aqueles que andam comigo, ou só quero comigo aqueles que têm uma vida sincera do meu lado, que têm uma vida sincera comigo, tropeçando, errando, recomeçando diversas vezes, mas que nunca deixou de estar do meu lado, que nunca deixou de me ter no coração dele.
Será que esse é a nossa vida com Deus? Vamos levantar um pouquinho? Eu queria convidar você a fechar seus olhos um minuto e que você refletisse exatamente sobre isso. Que vida com Deus eu tenho? Será que eu tenho uma vida com Deus que é baseada em coisas boas que eu posso fazer? Será que eu tenho uma vida com Deus que é baseada em padrões? Minha vida com Deus, ela está debaixo da cartilha da igreja? Ou eu tenho uma vida sincera com Deus? A gente vai cantar novamente a canção Vim para te adorar-te. Queria que você tivesse no seu coração refletindo a respeito disso e dizendo a você mesmo: será que eu tenho uma vida sincera com Deus? E se você não tem, que você a partir de hoje, eu te convido a dizer: Deus, até aqui eu estou por mim, Deus, eu estou tentando na minha consciência ou do jeito que eu achava que devia ser, mas a partir daqui, Deus, eu não quero mais tentar por mim. Eu não quero chegar para Ti, ó Deus, olha o que eu faço para Ti, mas eu quero chegar, ó Deus, Tu é tudo que eu tenho para mim. Então eu queria convidar você a fazer essa reflexão, talvez essa oração aí do seu lugar mesmo, que você possa estar conferindo no seu coração. Ó Deus, nós não somos nada sem Ti, Pai. Nos perdoa, Deus, pela nossa maneira, muitas vezes, de querer engarrafar a nossa vida contigo, Pai. De querer fazer um julgamento, a nossa própria vida contigo e principalmente a vida dos outros, Deus. Me perdoa, Pai, pelas inúmeras vezes que eu olho para mim e digo: pô, não, isso aqui eu não tenho problema, não sei como o cara lá tem esse problema. E a gente julga o cara em vez de amá-lo, Deus. Pai, ensina-nos, Pai, a buscar de fato essa verdade que verdadeiramente nos fará livres, Pai. Eu creio que nessa noite o Senhor vai tocar alguns corações. Nós precisamos de Ti, Deus. Nós precisamos da Tua presença, nós precisamos de Ti. Nossa vida não tem mais sentido, Pai, longe de Ti. Muitas vezes é tão difícil, Pai. Muitas vezes o nosso orgulho é tão gritante. E tudo que nós precisamos é de Ti, Pai. Tudo que nós precisamos é caminhar contigo, seja da maneira que for, Pai. Porque eu sei que Tu nos conduzirá da maneira certa, Deus. Tu és o único caminho, Deus. Tu és o único caminho, Pai, que nós possamos dar importância simplesmente a estar neste caminho, Deus. Não interessa a maneira que nós vamos caminhar, mas que a única coisa que nós possamos entender, que a única coisa que nós não podemos abrir mão é de estar neste caminho que é você, Pai, que é você, Jesus. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
Vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno.